Bom, definitivamente não estava nos meus planos gravar esse vídeo aqui hoje, mas aproveitando que eu já estou na energia, acabei de terminar, eu vim aqui para um parque perto da onde eu moro, né, na cidade onde eu moro, rapidinho, tipo, a minha casa até aqui. E eu vim gravar alguns conteúdos hoje, porque tava precisando exercer um pouco, sair um pouco da caixinha para ver se a criatividade vinha, né? E funcionou muito. Eu gravei 3 vídeos aqui hoje. Eu vou chegar em casa e vou gravar mais 2. Agora com isso é o 4º vídeo que eu tô gravando, mas esse vai para um canal específico, né? E bom, por que que eu decidi parar aqui? Eu acho que a inspiração veio por conta do lugar, por conta de tudo que eu tô fazendo aqui agora. E por que não expressar isso de alguma forma, né? Bom, eu sou jornalista, eu comecei a fazer faculdade de jornalismo exatamente pelo meu amor à escrita. Eu sempre gostei muito de escrever, desde a minha infância, isso sempre foi uma forma de me expressar. Eu sempre escrevi muito mais do que eu desenhava, por exemplo, né? Então eu gosto muito de fotografar também. Então eu juntei isso tudo e cheguei, né, onde estou agora. Cheguei à conclusão de que estudar jornalismo iria me levar para o lugar que eu quero, né? Tá passando o trem, não sei se dá para ouvir, mas enfim, né? Enfim, e quando eu decidi, né, tomei essa decisão de ser jornalista e agora ser jornalista cultural, eu sabia dos desafios, né, eu sabia de muitas coisas que as pessoas traziam em relação a essa área, mas sempre fui muito apaixonada pela arte em si. A arte, literatura, história, tipo, são coisas que sempre me atraíram muito na escola, desde sempre também. E isso reverberou, né, não tem como. E agora formada, né, já tem uns anos já que eu me formei, né, na faculdade. E eu percebo que, de alguma forma, esse meu amor pela escrita, ele foi sendo meio que colocando pedras ali em cima, né? No sentido de que as redes sociais exigem uma coisa da gente agora, que é a criação de conteúdo em vídeo, por exemplo, né? Inclusive, estou aqui gravando um vídeo, estava aqui gravando vídeos. E eu estava sentindo muito que eu estava deixando de lado essa parte da escrita para me dedicar muito mais aos vídeos, até eu entender, pouco tempo, né, de lá para cá, assim. Também desde que eu escrevi o livro, porque escrever o livro para mim também foi uma forma de terapia para eu entender o meu lugar, para eu entender por que eu faço o que eu faço, né? Mencionando aí Cortella no livro dele. Então, a literatura ela foi me possibilitando perceber aquilo que eu gostaria de fazer e os meus propósitos, porque nada é constante, né? As coisas elas vão mudando sempre na nossa vida e isso apesar de ser clichê, a gente precisa acreditar muito que isso acontece, sabe? A gente tá ali, tá estável, tá tudo bem, tudo numa boa e de repente alguma coisa acontece ou a gente vai se deixando levar e não percebe que aquelas coisas estão acontecendo. Enfim, eu comecei falando, né, sobre essa questão do jornalismo e eu decidi fazer isso por essa paixão da escrita e isso acabou ficando meio que de lado por conta dos conteúdos. Eu adoro criar conteúdo, tá difícil que o meu tripé é ruim, às vezes bate um vento, enfim. E essa questão de eu gosto muito de criar conteúdo, eu gosto de exercer muito minha criatividade, eu vejo que é uma forma de fazer o meu trabalho presente, eu quero muito que isso tudo dê certo, tudo que eu tô fazendo já não é de agora, é de muitos anos, eu acredito, eu tenho esse propósito mesmo. E eu venho percebendo que é isso que eu preciso colocar no mundo. A minha escrita ela é importante, né? De alguma forma ela vai contribuir com outros aspectos da arte, né? Com outras expressões, as múltiplas linguagens que tem na arte. Eu me considero multiartista também, porque se tudo que eu faço agora é porque, sei lá atrás, quando eu era adolescente, de alguma forma eu sempre estava ali tentando aprender, porque eu gostava, era uma forma que eu tinha de ocupar o meu tempo, né, naquela época. Então, sei lá, dos meus 13 até os meus 17, até 18 anos, foi isso que eu fui fazendo, foi aperfeiçoando tudo isso. E é por isso que eu cheguei nesse ponto que estou agora, né? Aí às vezes até ficava nessa questão de perder um pouco, né? Onde está a minha personalidade, o que eu faço de fato e tal. E foi por isso que decidi ser jornalista cultural, por essa minha experiência na arte já, por saber a importância que ela tem do expressar, essa importância também de trazer a reflexão. É necessário que a gente se questione, eu acho que a filosofia, o questionamento, eles são essenciais pra gente, e eu percebo que muitas vezes se torna um assunto tedioso, as pessoas não querem refletir, não querem trazer, trazer aspectos que façam com que elas saiam dessa caixinha mesmo, né? A gente fala muito dessa questão do sistema e tal, e eu não quero me aprofundar nisso, eu tenho minhas crenças em relação
a várias coisas assim, mas eu sei que é muito mais profundo do que só pegar e falar aqui superficialmente mesmo, né? Enfim. E aí quando eu percebi que só faço conteúdo, né? Por que eu não tô me dedicando à escrita? Quando eu percebi que como o meu propósito é escrever e o meu propósito é ajudar a agregar mesmo, né, aos trabalhos, às coisas com a minha escrita, tudo ficou mais leve de novo. E aí eu tô voltando a fazer isso. E eu tô falando isso hoje porque ontem foi um dia que eu tava, tipo, muito pé da vida, assim, porque a gente tem esses momentos, né? De pensar, poxa, nossa, tô vendo as folhas caindo na árvore, ele tá bem bonito. Enfim, eu fiquei, poxa, no ambiente de trabalho, né? Eu fui CLT um tempo aí, né, nos meses que se passaram, e foi uma experiência péssima no final das contas. E ontem, bem no dia do professor, assim, eu me deparei com uma situação bem desagradável, assim, de desvalorização total em relação ao que eu faço, ao que eu sou e tal. E isso me deixou bem para baixo, assim, né, por um tempo, ficar refletindo. É inevitável, né? A gente vai ter esses dias. E aí, sei lá, fiquei pensando, né, e fiquei, cara, quer saber? Meu propósito é esse, eu tô criando agora, então let's bora no rolê que vai dar bom. Então, aí eu já vim pra cá, já gravei aqui, já tô me sentindo melhor, né? Tipo, já consegui aqui, eu nem vim com o roteiro pronto, eu vim com a ideia, eu vim com as minhas coisas, vim com as roupas, vim com tudo que eu queria fazer, vim sozinha e fiz. E vamos ver como é que vai ficar depois na edição, né? Mas é porque é isso que eu trabalho, a literatura, a comunicação. Eu criei um site, sabe? Eu tenho um domínio agora, assim, também. E tudo isso pensando que eu quero realmente fazer e isso dar certo. Eu quero que... Eu criei o Mande Notícias pensando exatamente, agregando, né, a Mandigrafia, que é o meu trabalho principal, né? Que é a minha marca principal. Agregando a isso, pensando que como eu vou contribuir, trazendo arte, literatura, reflexão, história, filosofia, o que seja, né? Quais caminhos, quaisquer os caminhos que sejam que eu vá seguir fazendo isso que eu estou fazendo. Então, ontem, inclusive, eu escrevi um texto que fazia um tempo que eu não sentava e não escrevi um texto a partir daquilo que eu estava sentindo, e foi muito bom, porque quando eu escrevo, quando eu coloco no papel as minhas ideias, eu paro de pensar um pouco. É muito louco isso, e agora eu falando que eu estou percebendo mesmo, porque quando eu tô com aquele monte de turbilhão na minha cabeça, tipo, sendo em questões sociais, sendo em alguma coisa que alguém fez pra mim, ou alguma coisa que tá acontecendo na minha vida, na vida das pessoas ao meu redor, eu fico com aquilo martelando. Aí eu parei ontem para escrever um pouco e aliviou de uma forma, assim, que eu fiquei, cara, é isso, né? É isso que eu faço, eu escrevo. E aqui tá a maior prova disso, nesse livro aqui. Escrevo e faço foto também. Eu aperto o botão. Eu filmo e falo. Ai, mas é isso, eu não sei. Eu senti de falar isso um pouco, assim, de refletir aqui sobre isso, de busca de propósitos, como é que a gente faz as coisas e às vezes fica chateado, o trabalho também pesa, né? E pesou mesmo. O trabalho pesa mesmo, que ele até caiu. Mas é isso, só foi uma reflexão aqui. Bons conteúdos vão vir aqui para o canal, inclusive. Tem entrevistas aí para sair já, que eu voltei de fato e falei, não, já que é para ser assim, então vai ser assim. Então, Mande Notícias está no mundo, já tem um tempo, mas agora o negócio tá brabo. Entrem lá no meu site, não tem muita coisa lá ainda, eu tô fazendo algumas coisas, mas entrem lá no meu site, dê uma conferida, os passarinhos já estão aqui contando isso também. E let's bora!